noite outra vez, tá? Essa outra aula dessa semana. A gente está falando dos ciclos biogeoquímicos. Eu vou falar do ciclo do nitrogênio, tá? O nitrogênio é um composto muito importante para os seres vivos. Por quê? Porque ele vai fazer parte exatamente das proteínas, tá? E quando a gente vai ver mais lá para frente, as proteínas têm uma grande função de construção da célula. Então elas estão presentes em todas as construções. Ela é extremamente importante. Só que a maior parte do nitrogênio está na atmosfera, tá? E aí a gente precisa desse nitrogênio. Mas nós não conseguimos absorver esse nitrogênio. Nós respiramos ele entra no nosso aparelho respiratório e da mesma maneira que ele entra, ele sai, tá? Sem nenhuma causa. E ele é muito importante, tá? Porque ele faz parte de todo o metabolismo. Ele vai fazer parte de hormônio, parte de catalismo, parte de enzimas. Ele é extremamente importante. Bom, e como é que faz para nós absorvermos esse nitrogênio? Já que a maior parte está na atmosfera, na forma gasosa de N2, tá? E aí como é que a gente vai fazer para esse nitrogênio entrar no nosso organismo? Aí ele tem algumas fases. Basicamente tem essa daqui: fixação, amonificação, nitrificação e desnitrificação, tá? Eu acho que com o esquema é mais fácil. Bom, o nitrogênio está aqui na atmosfera, tá? Como é que ele vai se fixar? Ele tem duas maneiras de se fixação. Essa fixação pode ser por bactérias. Essas bactérias estão nas raízes de algumas plantas chamadas leguminosas, tá? Como feijão, vagem, ervilha, grão de bico, lentilha. São os alimentos que a gente chama de proteicos, tá? Por quê? Porque tem uma grande quantidade de proteína neles, tá? São alimentos que têm muita proteína. Então essas bactérias estão na raiz das leguminosas, então são extremamente importantes para a fixação desse nitrogênio. E uma outra parte, tem algumas bactérias fixadoras que estão no solo, tá? Só que são muito menores. É muito maior nos alimentos, né, ou nas plantas chamadas leguminosas. Então, se você tirar uma leguminosa, você vai tirar um feijão, pé de feijão, você vai ver um punhado de grânulos nas raízes. Lá ficam algumas bactérias que fazem uma simbiose com as leguminosas. Por quê? Porque como é uma planta que tem muita proteína, precisa de muito nitrogênio. Então ela absorve esse nitrogênio, tá? E essas raízes ajudam a fixar esse nitrogênio. Ali a raiz funciona como se fosse um abrigo para essas bactérias, tá? Bom, essas bactérias, assim como as bactérias fixadoras do solo, vão pegar esse nitrogênio que é atmosférico e transformar isso em amônia, tá? Só que a amônia é altamente tóxica. Então, essa amônia, por um outro tipo de bactéria chamado nitrificantes, vão transformar essa amônia em nitrito e nitrato. Nitrito e nitrato, as plantas conseguem absorver, tá? É lógico que essas plantas têm menor quantidade de proteína. Então, são chamadas também, vamos chamar de gramíneas, tá? Ou plantas que têm muito carboidrato, tá? Milho, arroz, tá? São plantas que têm uma quantidade de proteínas mas não tem muito mais carboidrato. Como é que a gente consegue absorver esse nitrogênio? Quando a gente come ou a leguminosa ou mesmo essa, só que essa aqui a quantidade é menor, tá? Ou quando a gente come um animal. Por quê? Porque se a proteína, esse nitrogênio que forma a proteína está relacionado com a estrutura da célula, todas as carnes são muito ricas em proteína. Então a gente absorve esse nitrogênio
quando a gente come o feijão, por exemplo, tá? Ou mesmo o arroz, só que o arroz é em menor quantidade. Tá? Outro que faz essa parte de transformar esse nitrogênio que está aqui em amônia são os decompositores. Então ele vai pegar o nitrogênio que está nessa planta, que está nesse animal, tá? Ou mesmo nesse animal. Quando isso aqui morre, lembra quando a gente viu lá na cadeia alimentar? Quando isso aqui morre, os decompositores, através de umas bactérias ou aeróbicas ou anaeróbicas, transformam isso em amônia. Por isso que a gente joga esterco lá na planta, tá? Porque a gente ajuda a fazer exatamente isso. E aí isso aqui volta a ficar nitrito e nitrato, que são assimilados pelas plantas outra vez. Por isso que a gente joga esterco nas plantas, né? Joga lá as folhas lá nas plantas, porque vão agir os decompositores, transformar amônia em nitrito e nitrato e depois vai ser utilizado pelas plantas. Bom, e como é que volta isso para a natureza? Aí tem uma outra fase, que a gente chama de bactérias desnitrificantes. Elas vão pegar esse nitrato que está aqui, que está solto, e jogar isso aqui para a natureza outra vez. Jogar isso para a atmosfera outra vez. Fechando assim o ciclo. Esse é o ciclo do nitrogênio. Inclusive, o ciclo do nitrogênio é um dos que mais aparece nas questões do Enem. Tá? Então, cuidado na prestação dele. Essa aqui é uma pergunta do Enem de 2014. A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações no solo e na água, provavelmente de acúmulos de compostos nitrogenados, principalmente na forma mais oxidada, favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas, alterando o ciclo do nitrogênio, representando pelo esquema, esse esquema aqui. Tá? A espécie nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade controlada por ação de micro-organismos que promove a reação da redução dessa espécie. O processo denominado desnitrificação. Tá? Então está perguntando. Tá? O processo citado está representando a etapa da desnitrificação. Bom, nós sabemos que nitrogênio as plantas gostam muito. Quando você joga muito nitrogênio no solo, ou quando você joga muito nitrogênio na água, tá? Você cria uma proliferação exagerada das plantas. É o que acontece, por exemplo, quando você joga muita matéria orgânica num rio, como esgoto, por exemplo, que tem muita matéria orgânica. Né? E aí quando você joga lá, você acaba poluindo o rio, porque você aumenta muito a quantidade de plantas que tem lá. Que as plantas usam muito nitrogênio. Tá? A gente vai ver isso mais para frente, quando a gente vai ver eutrofização. Mas pode ser que a gente veja. Bom, aqui está perguntando no processo de desnitrificação. Ó, N2 está na atmosfera, tá? São absorvidos pelas plantas leguminosas, tá? Transforma em amônia, depois de nitrito e nitrato. Tá? Esse nitrato volta para a natureza através das bactérias desnitrificantes. Então, a desnitrificação ocorre exatamente nesse daqui, ó, no item 5, que você está pegando nitrato e voltando outra vez para a atmosfera. Tá? Ok, galera? Uma boa noite para vocês, até a próxima aula.